Olá, boa tarde. Iniciando mais uma live do Museu Egípcio Rosa Cruz Tutancâmon. Eu sou Vivian, meu colega Everson, somos historiadores aqui no museu e hoje vamos continuar falando de algumas divindades do Egito Antigo, em especial hoje a nossa live dedicada aos deuses Khnum e à deusa Rekhete. Então, agradeço a participação de todos conosco, e espero que gostem. Bom, então vou começar conversando com vocês a respeito do deus Khnum, também conhecido como o grande oleiro divino. Bom, mas vamos começar então a falar dessa divindade a partir do seu nome, Khnum, então, significaria unir, construir. Como nós vamos ver ao longo da nossa conversa, ele é um deus que vai estar relacionado justamente às cheias, à enchente, e também à própria fertilidade, ou a construção, ou aquele que dá a vida, aquele que constrói tudo que existe, que constrói os seres humanos. Então, o seu próprio nome está relacionado ao seu próprio significado. Como a gente pode ver, então, aqui, onde nós temos justamente o nome da divindade, e o determinativo, então, que associa a sua forma, que nós podemos ver, então, com o corpo humano e a cabeça de um carneiro. Porém, não é qualquer carneiro, é um carneiro justamente da espécie Ovis longipes, que, segundo alguns pesquisadores que a gente consultou para a live de hoje, na verdade seria a primeira espécie de carneiros que foi domesticada no Egito, e que acabou, na verdade, sendo extinta ainda na antiguidade. Esse carneiro em especial, ele tinha os chifres horizontais, como a gente pode ver aqui, nessa representação. Esses chifres, então, que vão ser característicos das representações do deus Khnum, então, além de serem na horizontal, eles também eram torcidos, ondulados, e bastante pesados. E uma outra forma, então, embora essa espécie, então, tenha sido extinta ainda na antiguidade, mas as formas de representação do deus continuaram estando associados a essa espécie de carneiro. São raras as representações, por exemplo, onde se encontra representações de Khnum parecidas com o carneiro, com a espécie de carneiro que depois foi associado ao deus Amon, cujos cornos eram mais redondos e para dentro, Diferente, então, como nós comentamos, que os de Khnum possuem essa forma horizontal. A maneira como nós comumente encontramos, seja na estatuária ou nas representações, o próprio Deus, então, como nós comentamos, na forma humana, com a cabeça do carneiro, com a coroa do Alto Egito emplumada, e em alguns momentos também com o disco solar sobre a coroa, como nós podemos ver aqui. E até por essa questão da sua representação, em alguns momentos também ele é conhecido como Alto das Plumas, afiado dos chifres, ou seja, por conta do seu próprio toucado. Agora sim, vamos falar um pouquinho a respeito de como que esse deus foi compreendido ao longo da história do Egito Antigo. Na verdade, Khnum também é uma divindade bastante antiga. Afinal de contas, consegue-se datar referências a este deus desde o Reino Antigo, desde a primeira dinastia. E ele está justamente ligado à região sul, ou seja, ao Alto Egito, a essa região aqui da cidade de Elefantina. Tanto que um dos principais centros de culto deste deus, como nós vamos ver, ficava justamente na ilha de Elefantina, que está próximo da primeira catarata do rio Nilo, que para os egípcios, então, na sua concepção, é onde iniciava o processo de cheias, o processo de inundação anual do próprio rio Nilo. Então, este deus, a gente encontra referências a ele, como eu comentei, desde a primeira dinastia, e ele vai continuar sendo cultuado até o período romano, como nós vamos ver também ao falar dos templos relacionados a ele, onde nós temos construções, até pelo menos o século III depois de Cristo.
né? E, inicialmente, a característica deste Deus estava relacionada à inundação, né? Então, não é à toa que ele vai ser cultuado, como eu comentei, próximo à primeira catarata do rio, próximo aonde os egípcios acreditavam que iniciava o processo de inundação. Na concepção egípcia, então, Khnum seria o responsável pela inundação. Ele seria o guardião, né, das cavernas que ficavam abaixo da primeira catarata e que seriam responsáveis pelo processo de cheias. E aí é claro que com isso, então, que não está associado à inundação e também à própria fertilidade que provém do solo com a inundação. É por isso também que, como nós vamos ver daqui a pouco, ele vai estar associado à lama, à argila, né, que também acaba se formando pelo processo de cheias. Nas representações, muitas vezes, aonde Khnum está associado à inundação, ou como um deus protetor do rio Nilo, como um deus associado, então, como eu falei, né, aos próprios portões que guardam as cavernas da onde provém a inundação, ele é representado como nesta cena que nós estamos vendo aqui, segurando um vaso, do qual, então, sai, né, a água, né, a sagrada água do rio Nilo. Então, muitas vezes, nessa associação dele à inundação, nós o encontramos representado desta maneira. Porém, quando nós começamos a conversar, eu chamei Khnum de o oleiro divino, justamente porque uma das suas principais características com o desenvolvimento da própria sociedade egípcia vai estar relacionado à questão dele ser o responsável por criar os homens, né? E depois, de acordo com o mito da criação relacionado a ele, os homens, os animais, os deuses, né? Em sua mesa, né? Em seu torno, como oleiro divino. Porque se ele, então, como eu comentei agora há pouco, né, por conta da inundação, também vai estar associada a essa fertilidade que provém do rio, né, a lama que se forma, né, a argila, e daí a partir dessa lama e dessa argila é possível que ele molde os próprios seres humanos, a gente também tem uma outra questão que o relaciona à criação, que é a sua própria representação como carneiro, né? Afinal de contas, para os egípcios antigos, o carneiro era um animal extremamente fértil, né? E aí, então, também relacionaram a essa capacidade do animal a própria função também deste Deus, que tem como representação o próprio animal. Então, a ideia, principalmente do mito que consta no templo de Esna, é de que Khnum seria o oleiro divino, o Deus, então, que vai criar em sua mesa como oleiro os homens, ou seja, as crianças, né? O seu duplo, ou seja, o seu Ka, lembrando justamente que o Ka é o princípio de energia, né? Uma das partes, então, que para os egípcios compõe a existência do ser humano, né? E a ideia seria, então, que ele criaria em seu torno o ser antes que ele fosse depositado, então, no ventre feminino para nascer, né? Também a gente encontra em alguns textos, como nós vamos ver daqui a pouco, no caso do templo da rainha faraó Hatshepsut, ou como nós encontramos num texto do Reino Médio, né, do papiro do Westcar, que conta justamente sobre o nascimento de reis divinos, aonde Khnum também moldou os príncipezinhos e concedeu, no momento do nascimento, saúde aos príncipes. Então, também a gente tem essa relação de que, além dele moldar os seres humanos, né, por conta disso também criar a humanidade, ele também poderia fornecer, digamos assim, a saúde aos próprios seres humanos. E nesse mito, então, que eu comentei com vocês a respeito dele como criador, né? Vamos lembrar aqui algumas coisas que a gente já falou em lives passadas, né? Os egípcios têm mitos que nos contam sobre a criação do mundo, que esses mitos estão relacionados aos centros religiosos, geralmente a certas divindades que vão estar associadas à criação, e que eles sempre, esses mitos, eles não se excluem, né? De certa maneira,
cabia ao pensamento egípcio, né, esses possíveis discursos a respeito da criação. Então, neste, aonde temos Khnum ligado à criação, nós até temos ele como fosse pai dos pais e mãe das mães. Em que sentido? No sentido de que ele, a partir da sua fertilidade e por conta, então, da sua potencialidade de criar através do barro, né, ele seria o criador dos deuses, da humanidade, dos animais, né? Então, a gente tem essa ideia narrada, inclusive representada aqui nessa imagem que nós temos ao lado, aonde teríamos, então, Khnum, que aqui na sua mesa de oleiro, ele está justamente produzindo um ovo. E esse ovo seria qual? O primeiro ovo da qual surgiu o deus Ra, que depois foi responsável por todo aquele processo de criação, que a gente já conversou bastante em lives anteriores, né? Então, quando se fala em Khnum ligado à criação, né? Então ele seria como pai, né, dos deuses, ele estaria justamente ligado à criação do primeiro ovo cósmico, da onde vai surgir Ra, né? E depois aonde o Deus Sol vai dar continuidade ao processo da criação do mundo. Então, né, digamos assim, esse outro olhar, né, que a gente encontra também nos mitos egípcios e relacionado a essa própria característica desta divindade. E como nós falamos, então, dessa ideia dele produzir em sua mesa de oleiro, né, os homens, né, as crianças, homens e mulheres, e de conceder a saúde para elas, nós temos, então, no templo da rainha faraó Hatshepsut, que justamente foi criado pela rainha para legitimar o seu próprio poder no momento em que ela vai governar o Egito, e aonde ela criou justamente o seu nascimento divino, né, como filha do deus Amon. Nós temos que Amon, então, pede que Khnum crie para ele a sua filha. E aqui nós teremos justamente esta cena. Embora aqui está apagada a face do Deus, mas temos Khnum aqui sentado, à frente da sua mesa de oleiro, e aqui então criando justamente a rainha, né, e o seu Ka. Né? Então, muitas vezes, na verdade, na grande maioria das vezes, das representações de Khnum como esse Deus da criação e da criação dos homens, nós temos o representado desta forma. Aqui no próximo slide nós temos o que seria o desenho de linha da cena que a gente acabou de ver do templo da rainha faraó, né? Então aqui, né, a representação do Deus na frente aqui da sua mesa de oleiro. E aí nós temos aqui, eu trouxe um pedacinho, na verdade, do trecho aonde então Amon se dirige a Khnum, pedindo justamente que ele crie para o Deus a sua filha. Né? Amon-Ra chamou por Khnum, o Criador, o modelador dos corpos dos homens. Modele para mim o corpo de minha filha e o corpo de seu Ka, disse Amon-Ra. Uma grande rainha farei dela, e honra e poder serão dignos de sua dignidade e glória. Então Khnum moldou o corpo da filha de Amon-Ra e o corpo de seu Ka, as duas formas exatamente iguais e mais bonitas do que as filhas dos homens. Ele os moldou de barro, com o ar de sua roda de oleiro, e Requete, deusa do nascimento, ajoelhou-se ao seu lado, segurando o sinal de vida em direção ao barro, para que os corpos de Hatshepsut e de seu Ka pudessem ser preenchidos com o sopro da vida. Né? Então, como, né, justamente, nós temos nesse trecho essa concepção, então, da ideia de Khnum como criador dos seres humanos. E também, né, o oleiro divino. Foram encontrados principalmente na região de Elefantina, também desde o Reino Antigo, múmias de carneiros que foram dedicadas justamente ao deus Khnum. Né? Então aqui nós temos um exemplar e grande parte dessas múmias como nós estamos vendo aqui, geralmente com a face dourada. Né? Feito uma máscara, então, na verdade, funerária para a própria múmia que havia sido ofertada, então, no templo dedicado à divindade.
Uma questão importante também de nós comentarmos a respeito do Khnum, e que eu falei que ele é cultuado desde do Reino Antigo. Por exemplo, há alguns egiptólogos que colocam, na verdade, que Khnum teria uma grande importância, né, desde o Reino Antigo, tanto que ele é citado no texto das pirâmides, né, eu daqui a pouco vou mostrar pelo menos uma cena que estaria relacionada ao que é dito no texto das pirâmides a respeito dele, mas que também o faraó Khufu, aquele justamente que construiu, né, a grande pirâmide de Gizé, ele tinha em seu nome justamente como sendo protegido por Khnum. Foi seu filho e depois os seus netos que evidenciaram o nome de Ra, que associaram o seu nome ao deus Ra. Na verdade, foi a partir da quarta dinastia que nós percebemos uma solarização da monarquia egípcia. Então, possivelmente, né, até o início da quarta dinastia, né, com Khufu, ou seja, o Quéops, né, nós teríamos, de certa maneira, uma proeminência da existência, ou seja, né, da referência desse Deus, também relacionado à própria monarquia egípcia. E como eu comentei com vocês, nós vamos ter dois principais centros de culto a Khnum, um deles na ilha de Elefantina e outro na região de Esna, né? Ambas as regiões na região do Alto Egito. É claro que a ilha de Elefantina, na verdade, no Reino Antigo, ela era a região mais ao sul do território egípcio, né? Na verdade, até o Reino Médio, praticamente, era a fronteira que dividia o Egito da região da Núbia. E por isso também era uma região extremamente importante de trocas comerciais e, como eu comentei com vocês, de onde os egípcios também acreditavam que era por onde iniciava a inundação, o local de onde eles imaginavam que ficavam as cavernas, né, do deus Api, que era a própria personificação das cheias do Nilo, mas que eram guardadas justamente por Khnum. Por conta disso, desde o Reino Antigo, nós temos indícios justamente de um templo erguido a Khnum na região da ilha de Elefantina. Porém, aqui nessa foto que nós podemos ver, grande parte hoje na verdade, das ruínas do templo dedicado a Khnum, eles são datados do Reino Novo, mas principalmente da 30ª dinastia e do período greco-romano, né? Então, também, como eu comentei, evidenciando a crença a este deus até períodos, então, tardios da história egípcia, né? Então, nós temos aqui um pouco que daria uma ideia do que seriam essas ruínas, que estão bem na região sul da ilha, né? E aqui seria, então, o muro de contenção do templo, né? Também nessa mesma região. O que acontece? Na ilha de Elefantina, Khnum ele é cultuado com outras duas divindades. Vamos lembrar que os egípcios organizavam muitos dos seus deuses em tríades. E aqui em Elefantina, então, Khnum é associado à deusa Satet, que nós temos aqui representada, abraçada ao faraó Amenhotep III, né? E ela também está ligada à inundação. É uma deusa que também vai ser cultuada na ilha de Elefantina, inclusive há um grande, né, também há um templo dedicado à rainha na ilha. E a filha de Khnum com Satet seria Anuket, que nós temos aqui representada junto ao faraó Senusret III, né? E que ela também está relacionada às questões da fertilidade do rio Nilo, né? Então, Khnum, Satet e Anuket formavam essa tríade, então, relacionadas à Elefantina e também à fertilidade e inundação do rio Nilo. Este templo, como eu comentei com vocês, embora nós tenhamos estruturas dele desde o Reino Antigo, na verdade foi possivelmente Hatshepsut quem ampliou, na verdade, as proporções do templo de Khnum na ilha de Elefantina. Inclusive, nós temos representações que foram encontradas recentemente pelo Instituto Alemão e Suíço
no Egito, né? São escavações realizadas entre 2015 e 2016, né? Aonde encontrou-se relevos como esse que nós estamos vendo aqui, só que aqui no caso nós temos a representação de Totmés III e a deusa Satet, né? Mas que havia então um templo do Reino Novo nessa região dedicada a Khnum, e que esse templo continuou em construção até a 19ª dinastia, mas que na 30ª, pelo faraó Nectanebo II, ele acabou aos poucos sendo destruído, e Nectanebo construiu uma outra parte e utilizou partes desse templo do Reino Novo para construir o seu próprio. Então, dessas escavações recentes que eu comentei com vocês, da onde, por exemplo, nós temos aqui esse relevo, eles foram encontrados na fundação, né, do templo de Nectanebo II, construído, dedicado ao deus Khnum. Então, para a gente, né, mostrar que realmente, na verdade, temos partes mais antigas e também mais recentes, digamos assim, construídas, dedicadas ao Deus. E desse lado aqui, nós temos justamente o pronaus, o que ficou do pronaus do templo de Khnum, já construído durante o período ptolomaico. Ou seja, continuando, né, comentando sobre a ideia da expansão do templo ao longo de toda a história do Egito Antigo. Uma também das referências realizadas a Khnum, nós encontramos, então, aqui que é chamada, na verdade, de Estela, na ilha de Sahel, que fica próxima à ilha de Elefantina, mas que ela é mais conhecida como a Estela da Fome. Aqui, então, nós temos, seria o faraó Djoser, que é o faraó da 3ª dinastia, o mesmo faraó que construiu a primeira pirâmide, a escalonada, né, a pirâmide de Saqqara, que ele estaria, então, fazendo oferendas para as 3 divindades de Elefantina, Khnum, Satet e Anuket. Né? E como eu falei, então, ela é conhecida como Estela da Fome. Por quê? O texto aqui conta, na verdade, que durante o governo do faraó Djoser, o Egito viveu um período de fome, justamente porque as cheias do rio Nilo estavam muito baixas, né? Não sendo suficiente, a inundação não era suficiente para grandes áreas para a realização da agricultura, o que trouxe, então, 7 anos de fome. E aí, diante disso, então, Djoser teria enviado os seus sacerdotes para a cidade de Heliópolis, onde lá havia sido dito que eles deveriam ir ao sul, à região de Elefantina, para tentar descobrir quais eram os motivos que a inundação não estava ocorrendo. E aí, então, o faraó teve um sonho, e sonhou com o deus Khnum. E aonde, então, Khnum se apresenta como deus da inundação, né? E diz, então, que traria ao faraó e ao Egito cheias abundantes, se o faraó construísse um templo e fizesse também as reformas e ampliações no próprio templo do deus Khnum. E aí, então, o texto nos conta que assim fez, né, o faraó Djoser, e com isso, então, a fome teria acabado no Egito. Então, embora esse texto faça referência a um período do Reino Antigo, os estudiosos da Estela da ilha de Sahel, né, comentam que, na verdade, esse texto foi escrito durante o período ptolomaico, fazendo referência a algo que teria ocorrido durante o Reino Antigo, no governo do faraó Djoser. E aí o outro templo associado, então, a Khnum, como eu comentei, é o templo de Esna. Quando nós falamos sobre a deusa Neit, eu já comentei sobre esse próprio templo. Por quê? Porque ele não é dedicado apenas a Khnum. Ele é dedicado também a Menhit, Nebitu, Reká e Neit. Né? Então eu falei para vocês que nesse texto, nesse templo, nós tínhamos um hino que falava a respeito de Neit como a criadora, e também é aqui que nós temos um hino que também relaciona Khnum como criador dos deuses, da humanidade, também dos pássaros e dos peixes e animais, né? Então, essa ideia, né, como do oleiro divino está presente aqui no templo de Esna, que o que nós estamos visualizando aqui é a sala hipóstila do período greco-romano.
as evidências mais antigas aqui dessa região, né, de um templo dedicado a Khnum em Esna, provém do período do faraó Totmés III, porém, o templo realmente, como eu comentei, é do período greco-romano, tanto que essas inscrições do hino que o relacionam como criador são do século III depois de Cristo, ou seja, do período romano. E aí, quem seriam esses deuses que estão ali associados a Khnum? Então, assim como aconteceu em Elefantina, aonde Khnum está associado a uma tríade, aqui em Esna ele também está associado a uma tríade. Só que ele seria, então, nós temos ele, com a sua cônjuge, né, que é justamente Menrite, essa deusa com a face de uma leoa, com um disco solar sobre a cabeça, que assim como grande parte das divindades associadas à leoa tem uma característica guerreira, né, e também que tem como filho o deus Reká. Reká está relacionado à magia, né? Tanto que Reká é a palavra também egípcia utilizada para, né, falar em magia. Então, aqui neste templo nós temos esta associação de Khnum. E vejam que aqui nós temos aquela representação que eu mostrei para vocês lá no início, tantos cornos, né? Aqui nós temos a dupla coroa e o disco solar sobre a cabeça. E aí eu também comentava com vocês em relação a Khnum como Deus criador, nós vamos ter ele também em algumas associações. Por exemplo, no texto das pirâmides, que eu falei para vocês que eu comentaria depois do que falava, né, no texto, nós temos que Khnum era a divindade que ajudava o Deus Sol em sua barca no período do anoitecer, ou seja, quando o Sol, né, o Deus Sol mergulhava na escuridão, no submundo para lutar contra a serpente Apep, Khnum era uma das divindades, então, que auxiliava Ra na sua luta contra a serpente. Então, ele também vai ter essa associação como protetor da barca de Ra. E no mesmo texto, então, do Reino Antigo, nós temos que Khnum teria sido responsável pela construção da barca noturna do deus Ra, né? E aí nós vamos ter também, por conta dessa associação de Khnum com Ra, um deus, né, chamado Khnum-Ra, que quando isso acontecia, é uma relação que se faz ao início também dos templos primordiais, aonde como Khnum está associado neste momento ao oceano cósmico, né? E por conta disso ele poderia ser ligado ao Num, que é também o oceano, né, caótico e cósmico do início da criação do mundo. Então, essa associação, por ele, né, como eu comentei lá no início, estar associado ao Nilo, à inundação, também nesse sincretismo Khnum-Ra, ligado à criação, ele também poderia estar associado a esse oceano primordial. Né? Nós também encontramos referências de Khnum no livro dos mortos, então ele também seria um deus protetor dos mortos, tanto que haviam alguns amuletos de escaravelhos com a cabeça de carneiro, ou seja, fazendo uma referência a Khnum, também pedindo a sua proteção na vida além túmulo, e porque no livro dos mortos ele está referenciado no momento em que o falecido pede proteção na sala das duas verdades para que o coração não se volte contra ele. Então, o falecido faria um pedido ao próprio deus Khnum, a proteção de Khnum, né? Então, também nós encontramos essa referência dele como um deus funerário, e ele ainda poderia ser associado, não é muito comum, mas nós poderíamos encontrá-lo também representado com a cabeça de 4 carneiros. Estando representado com a cabeça de 4 carneiros, ele estando associado a Ra, a Shu, que é o deus do ar, a Geb, o deus da terra, e também a Osíris, né? Então, também, em alguns momentos, encontramos a associação deste deus com estas 4 divindades. Então, espero ter trazido um pouquinho de informação a respeito deste deus, né? E agora, então, eu deixo a palavra com o Everson. Obrigada pela atenção.
Bom, boa tarde a todos, pessoal. Bom, então nesse momento nós vamos falar sobre o deus Khnum, perdão, a deusa Reqet, né? Então que era a páredra, né? Então do deus Khnum, tá? Bom, em relação à deusa Reqet, né? A deusa Reqet ela é geralmente representada de duas formas, né? Então, primeiramente, essa mulher, né? Então com a cabeça de um sapo, né? Ou de uma rã, ou então a sua forma mais antiga, que é especificamente de um sapo. Né? O nome dela, Requete, também se escreve de forma mais comum com uma corda enrolada, né? Também uma parte de uma montanha e o pão egípcio, com o determinativo da rã, né? Ou então do sapo. Tá? Então, essa é a maneira mais comum de se escrever o nome Requete. Tá? E essas são as duas formas mais comuns também da figura da própria deusa. Tá? Bom, em relação ao sapo, né, então a rã que está sendo representada, né, nós não temos exatamente qual era o animal, né, mas os egípcios com certeza conheceram três tipos de sapos e rãs, né, então ao longo aí da sua existência como civilização, né, sendo o primeiro deles o sapo do delta do Nilo, né, então que vocês podem observar logo aqui, né, o sapo do Vale do Nilo, né, logo esse do meio, e o sapo comum africano, né, então que nós podemos ver e tentar comparar também com as figuras de Requete. Tá? Então, essas três espécies podem representar ou apenas uma, ou as três espécies podem representar, de acordo com o local em que ela foi registrada, né? Então, a própria deusa Requete. Tá? Bom, em relação, então, à crença dos sapos, né? O primeiro a registrar para o mundo, né, então fora do Egito, essa questão da religião acerca desse animal, foi esse historiador romano chamado Gaius Plinius Secundus, né, então vocês talvez conheçam como Plínio o Velho, né, que viveu ali no século I depois de Cristo, né. Bom, então ele foi o primeiro a registrar que para o egípcio antigo o sapo ele representava a força da criação, justamente porque ele se autocriava a partir da lama, né? Então foi ele que registrou essa ideia, que não está totalmente errado. Os egípcios associavam, né, a autocriação também desse tipo de animal, a questão também do espaço muito úmido em que os ovos eram depositados, depois eles surgiam realmente da lama, né? Sem contar também que os egípcios viam esse animal como um animal que veio do outro mundo, né? Então nós já tivemos algumas lives que falam sobre a viagem no outro mundo, ou animais que habitavam, né, deuses que habitavam o outro mundo, e que podiam passar também para este plano, né? Então, ou seja, Requete faria parte, então, dessa gama de deuses que pertence ao outro mundo, mas que tem possibilidade de passar para este número também, né? Então, o Gaius Plinius Secundus foi um dos primeiros a registrar, então, essa ideia que os egípcios tinham acerca da existência de sapos e rãs. Tá? Bom, o hieróglifo que nós temos para representar Requete, né, então o hieróglifo I7, né, ele quer dizer querer, né, então é justamente como se fosse uma figura de linguagem justamente para o som que o próprio animal emite, que os egípcios acabaram identificando. Quando eu falo hieróglifo I7, justamente na lista de Sir Alan Gardner, né, então que foi um grande linguista e que registrou grande parte dos hieróglifos, né, e que são usados hoje, inclusive, para poder traduzir, localizar e traduzir frases em egípcio antigo, principalmente egípcio médio, né. O determinativo, então, da RAM quer dizer a palavra reviver, né, então, ou seja, está fazendo essa ideia que o próprio Plínio apresentou para nós anteriormente, né. E a etimologia também, né, ela é possivelmente derivada aí da palavra recá, né, então recá, que é aquele símbolo que vocês também já conhecem, o símbolo faraônico, né, então para poder, né, então possivelmente derivou desta palavra, originando então essas formas de escrita do nome de Requete, né, então aqui vocês podem ver Requete, da maneira como eu apresentei inicialmente, e aqui outras formas menos comuns, mas que também ocorrem, né, então no Egito, e que aparece no início justamente o cetro Recá, né, então fazendo essa referência à derivação do nome então desta palavra em relação ao cetro, tá? E no primeiro caso, nós vamos então encontrar o cetro Recá, a parte da montanha, mais o pãozinho, e aqui no caso um ovo, né? A Vivian já explicou também a questão do próprio ovo para nós, né? E nesse caso aqui é um determinativo também feminino, além do próprio determinativo da mulher, né?
E na outra parte, novamente o símbolo de Reká, né? Mais o pedaço de montanha, o pãozinho, aí o duplo, a dupla pena, que nós podemos traduzir como a letra Y, né? Aqui novamente o T, e mais uma vez os determinativos em relação ao feminino, né? Então, quando nós temos daí a figura da mulher, não se apresenta a figura do sapo, tá? Bom, em relação às origens, né, então, da deusa Requete, né, na verdade, se nós pegarmos a origem dela, temos que analisar também a origem da própria crença, então, nos sapos e rãs que os egípcios tinham, né. Então, na verdade, como eu disse para vocês, eles acreditavam que são animais provenientes do outro mundo, que tinham esse acesso entre este mundo e o outro, né, e compreendiam, portanto, como símbolos de criação de vida, né, justamente por conta da grande quantidade de animais que surgiam após a inundação do Nilo, né. E por isso, para o egípcio antigo, os deuses da Ogdoada, os masculinos, surgiram então como sapos ou com deuses com cabeça de sapo, né, enquanto que as deusas femininas apareciam com cabeça de serpente, né. Então, nós estamos falando aí de Nun e Nanete, Rehu e Reret, Amon e Amonete, e Kek e Cacunet, né? Então são deuses relacionados à Ogdoada, ao conjunto de 8 deuses que ficavam inertes no oceano caótico e que, a partir da sua movimentação, criaram, então, dependendo da mitologia, a primeira flor de lótus, da qual surgiu o primeiro deus, ou a primeira montanha, chamada Ben-Ben, da qual surgiu também aí o primeiro deus, né? Então, compreendia-se, então, esses animais como símbolos da própria criação, que veio antes da própria criação de Ra, né? Então, ou seja, são símbolos da anticriação, né? E, portanto, nos mostram a criação, a questão da fertilidade, o nascimento e a própria regeneração, né? Então, os egípcios tinham essa crença em cima deste animal, né? E, é claro, esta crença, aos poucos, né, ou talvez logo ao mesmo tempo, acabou sendo assumida também pela própria deusa Requete, né? Por quê? Porque ela é tão antiga quanto esses deuses aqui, né? Então, a crença, pelo menos nela, já era tão antiga quanto, né? E aqui eu mostro para vocês, né, então, este relevo que está no teto do templo de Dendera, né? Então, é só uma parte do relevo, na verdade, são vários relevos que se apresentam no teto inteiro do templo de Dendera, com esse azul, realmente é um relevo muito bonito que apresenta-se lá, e aqui nós temos uma representação da Ogdoada que eu falava para vocês agora há pouco, tá? Se vocês repararem aqui neste cantinho, nós temos o carneiro, que a Vivian falou para nós agora há pouco, né? Então, que é o carneiro que representa o deus Ra, o deus Shu, né? Também o deus Osíris, né? Então, o carneiro ali de 4 cabeças, tá? Bom, seguindo, então, nós podemos ir até o pré-dinástico, né? Então, ou seja, o momento inicial do Egito, o momento em que ainda o Egito não estava unido, né? Nós também já falamos bastante sobre essa questão, né? Então, dos reinos que surgiram antes do próprio Egito surgir e se unificar, né? Então, no período pré-dinástico e também lá no dinástico inicial, né? Logo imediatamente após a unificação, nós vamos encontrar estátuas e potes que foram produzidos durante o período de Nagada, né? Então, mais antigo é Nagada II, né, então, onde nós vemos potes, né, então, produzidos neste formato, não são potes grandes, são potes pequenos, cerca de 5 centímetros apenas, né, e que serviam, então, para guardar cosméticos, né, então, os cosméticos já existiam nessa época e serviam, portanto, para guardar esses cosméticos, provavelmente de uma nobreza que já estava em ascensão também nesse momento de Nagada II, né, vamos lembrar que nós ainda não temos um reino egípcio aqui, mas talvez o reino de Nagada, né. E aqui nós vemos uma estátua de Requete feita em alabastro, né? E essa estátua ela foi encontrada no período de Nagada III, né? Então são estátuas da deusa Requete e que já mostram que ela era adorada e já era um símbolo de proteção também para o egípcio antigo, né? Então tinha aí uma conotação desta forma, tá? Outras estátuas também foram produzidas já no início do período dinástico, então é uma deusa que continua sendo adorada até o final do Egito, né, ela não deixa de ser adorada, e ao que parece ela não foi sincretizada com outros deuses. Ela foi misturada, mas nunca foi sincretizada totalmente, como nós vimos o caso de Khenti-Amenti, né, então em outra live, que o deus ele acabou sendo extinguido e passou a fazer parte do deus Osíris e do deus Anubis, né. Então, no caso aqui da deusa Requete, ela sempre continuou existindo, né? E isso nos mostra com suas estátuas
e com o seu próprio amuleto, né? Então, que na primeira e na segunda dinastias acabam aparecendo, tá? Então, esses exemplares estão no Museu do Brooklyn atualmente, tá? E esses outros dois exemplares que eu havia mostrado, um está no Museu de Cleveland, né? E o outro está no Museu Britânico, tá? Então, espalhados aí pelo mundo inteiro, tá? Bom, ainda no dinástico inicial, né, logo na segunda dinastia, o nome de Requete ele acaba constituindo o nome de um príncipe. Né? Então, esse nome ele foi encontrado entre os anos 1952 e 1954, sob liderança do arqueólogo egípcio Zaki Saad, né? E esse nome ele foi encontrado numa tumba na cidade de Helvan. Né? Então, e essa tumba pertenceu a um príncipe. Infelizmente, nós não sabemos qual o nome, né, então, do rei, né, então, qual era o nome do pai desse príncipe, só existe o título de Sanezu, quer dizer, filho do rei, né, e por isso sabemos que ele era um príncipe. Agora, infelizmente, o nome do pai dele nós não sabemos, mas sabe-se que pertencia à segunda dinastia. O local onde ele foi enterrado pertence a esta época. Né? E o nome dele é Ni-Su-Reket, né? Então, o que nós podemos observar com esses hieróglifos, onde se apresenta a palavra Ni, a palavra Su e Reket. Né? Então, como vocês já viram, aquela forma mais comum, né? Então, que se apresenta o nome da própria deusa. Né? Então, nós temos aqui uma associação com o nome de uma pessoa pela primeira vez. Tá? E o próximo nome, ele acaba sendo associado não ao nome próprio da pessoa, essa estela que vocês já conhecem, nós apresentamos ela para vocês uma vez, né? Então a estela do príncipe Penefert está atualmente no Museu Harsted Berkeley, né? Então nos Estados Unidos, e é uma estela que foi descoberta lá no início do século XX, né? E depois levada para os Estados Unidos, onde foi tratada e está em exposição até hoje. Né? E aqui, então, na parte superior, nós vamos encontrar uma série de títulos que pertenciam ao Penefert, né? Então, como Sanezu, filho do rei, que eu acabei de comentar com vocês, e também títulos honoríficos, como o Grande dos Dez, né? Então, aquela questão de que ele fazia parte de de um conselho, né, do Alto Egito, e aqui nós vamos encontrar o título que eu estava mencionando, que é Ren Necher Heket, ou seja, sacerdote da deusa Heket. Então aqui nós vamos encontrar uma associação, um título sacerdotal, mas ao mesmo tempo administrativo, porque ele está na corte, né? E vamos encontrar também uma ideia de gerenciamento da própria necrópole, né? Então, uma vez que ele era supervisor dos trabalhos, que ele era também sacerdote de outros deuses, e assim vai. Né? Então, conforme nós vimos na live, que falava então sobre a estela de Penefert e as tumbas que estavam próximas, então, da pirâmide de Gizé. Né? Então, que nós vimos sobre a necrópole de Gizé. Né? Bom, já no Reino Médio, né, então, é claro, esse título, né, ele continuou existindo ao longo aí de todo o Reino Antigo, né, então passando aí o primeiro período intermediário, e quando chegou no Reino Médio, né, o culto a Requete, ao que parece, ele se estendeu, né, e agora ficou muito bem conhecido, principalmente na cidade de Abydos, né, onde ela agora passa a ser conectada aí com certos rituais funerários e também de ressurreição, e acaba nesse momento sendo associada ao deus Khnum. Né? Então é a primeira vez que aparece essa grande associação então com esse deus. Né? Então você veja que antes ela aparecia separadamente, né? Não temos uma conexão clara, mas agora a partir do período do Reino Médio já temos essa conexão muito bem feita. Né? E aí nós temos essa estela funerária, né? Então que pertenceu ao vizir também Meri, né? Vizir é uma espécie de governante, né? Governador, que era do reinado de Senusret II. Né? E ali na linha 15, eu coloquei a tradução aqui para vocês verem, né? Ele diz o seguinte: o horizonte ocidental para dar oferendas, o grande portão da fama, que glorifica ele, Khnum e Requete. Então aqui nós temos uma primeira forma de associação, entre outras também que vamos encontrar aí durante o período do Reino Médio. Essa não é a única associação com esses dois deuses, né? Existem outros materiais que também vão mostrar isso, como por exemplo papiros de Lahum, tá? Bom, outra questão é justamente a varinha apotropaica, que nós também já falamos da função dessas varinhas em outras lives, né? E essas varinhas, como vocês já sabem, elas serviam para ajudar na proteção, muitas vezes, do recém-nascido, ajudar na proteção também do parto, ajudar na proteção da mãe, né? E aqui nós temos um momento que Requete é colocada para proteger crianças, né? Então, justamente com Bess, né, que vocês também já sabem,
para que ele servia, quem era esse deus, e com Tauret, né? Então nós também já fizemos uma live sobre esses dois deuses, são protetores aí principalmente da mãe, do parto, do nascimento da criança, né? E serviam então para proteger, tinha um aspecto mágico de proteção a todos esses elementos, né? E a Requete nós vamos encontrar logo aqui, ó, pequenininha, né, mas também já associada a essa proteção. Vamos lembrar que cada deus que tem aqui é um deus que tem o seu aspecto positivo, maligno ou neutro, né, e por isso usam facas. A ideia de se usar facas não é para ameaçar a pessoa que precisa de proteção, mas para protegê-la. A faca, ela já está com essa ideia de proteção à pessoa e ameaça a questões malignas. Então, o objeto em si protegeria, através desses desenhos, a mãe, a criança e assim vai, né? Agora, o próprio objeto, o material em que ele foi produzido, dente de hipopótamo, marfim de hipopótamo, é justamente um material também sagrado para o egípcio antigo, né? Então, uma vez que o hipopótamo também é um animal sagrado, né? Então representa aí vários animais, como a própria deusa Tauret, tá? Então aqui no caso nós temos Requete já associado então à questão da infância, da criação então das próprias crianças, tá? Essa varinha potropaica, ela está no Museu Britânico, tá? Bom, e aí no Reino Novo, né, então chegando aí no período de maior esplendor dos egípcios, né, nós vamos ter essa epigrafia, que é da cena do nascimento divino da Hatshepsut. A Vivian já falou dela para vocês, né? Mas aqui eu gostaria de destacar o papel de Requete, né? Então, nesse momento, né? Então, a Vivian também já contou um pouco para nós do mito do nascimento divino, em que o deus Amon, né? Ele acaba por legitimar o nascimento mesmo da rainha Hatshepsut e o papel dela como governante do Egito, né? Então, ou seja, Amon que queria uma filha, né? Ele coloca isso na mitologia, e ele pede a Tote que localize uma mulher, no caso a rainha Amés, né, para que essa criança possa ser gerada, né. Então, Tote localiza a rainha, informa ao deus Amon, e o deus Amon, então, acaba se vestindo de Totimés I, pai de Hatshepsut, vai aos aposentos de Amés, e ali eles concebem, então, a rainha. Após isso, Amon volta para o mundo dos deuses e pede, então, para Khnum, e claro, podemos entender junto com a deusa Requete, né, que é a sua contraparte neste momento do Reino Novo, que produza, né, então, o corpo, né, e o Ka, então, desta filha que ele queria para governar o Egito. Então, neste momento, nós temos a epigrafia mostrando, né, então, nos relevos de Dedeira Bahari, a produção do corpo e do Ka de Hatshepsut, e aqui nós vemos Requete oferecendo a vida, né? Então vemos aqui o Ankh, o hieróglifo Ankh, sendo colocado pelas narinas e pela boca, então, do corpo de Hatshepsut, para que ela tenha, então, vida através, então, dos deuses. Então temos aqui uma forma de legitimação através de Requete, da vida e da tarefa que Hatshepsut deveria assumir, que é o governo, então, do Egito, tá? Bom, se ali nós estávamos então no começo então da 18ª dinastia, já quase no final ainda da 18ª dinastia, com Amenhotep III, nós vamos encontrar esta outra figura, né, então que é novamente Khnum, produzindo o Ka e o corpo de Amenhotep III no templo de Luxor. Lembra que nós já tivemos uma live sobre isso, né, então onde visitamos esse templo, né, e ali temos a cena também do nascimento divino de Amenhotep III. Em uma dessas cenas, nós vamos encontrar, então, uma mulher que oferece também a vida para o corpo e para o Ka de Amenhotep III. No caso, essa mulher, nós poderíamos confundir com Hathor, mas, na verdade, é a própria deusa Requete, né? E por que isso? Porque Requete pode ser associada muito bem à própria deusa Hathor, né? Então, por quê? Por conta da fertilidade, do nascimento, né? E por conta, então, das parteiras, né? Então, que estavam sob proteção, né? Também mulheres estavam sob proteção da deusa Hathor, mas, ao mesmo tempo, como patronas das parteiras, né? Ela acabava também dando essa proteção para essas mulheres que executavam o serviço, então, do parto de crianças, né? Então, e elas se chamavam de servas de Requete. Por isso, dessa associação entre Requete e Hathor, tá? Bom, na 19ª dinastia, nós vamos encontrar também o rei, né, no caso Sete I, fazendo oferendas para a forma
original de Requete, né? Então nós temos aqui a forma de sapo, né? Então da Requete, dentro vocês podem ver então de uma espécie de templo que era móvel, carregável, né? E ele está fazendo oferendas com os vasos nu, né? Então para a deusa Requete, né? Então oferendas de libação para esta deusa, né? E depois ainda vamos encontrar no templo também de Ramsés II, templo funerário em Abidos, né, a Requete, só que dessa vez no formato humano, né, então como vocês podem ver aqui. Como sabemos que é a deusa Requete e não uma rainha que está representada aqui, uma vez que esta coroa é a coroa de rainha, né, justamente por conta do nome, né, então se vemos aqui, vemos o hieróglifo Reká, vemos o pedaço de montanha, o pãozinho egípcio e o determinativo da mulher, como nós já havíamos estudado anteriormente, tá? Então, na 19ª dinastia, com Ramsés II, ela foi desenhada dessa maneira no seu templo funerário, tá? Em seguida, logo no terceiro período intermediário, período tardio e chegando no período ptolomaico, a figura de Requete continuou sendo usada para a ideia da construção mesmo do corpo e do Ka de uma pessoa junto com o deus Khnum, né? Então aqui nós vemos uma cena do templo de Dendera, na verdade mais especificamente do Mamizi, do templo de Dendera, em que Khnum modela o corpo e Requete oferece a vida então para este corpo. Só que olhem só, temos um grande símbolo aqui na outra mão dela, que é o símbolo de anos, vários anos, né? Então está oferecendo milhões de anos para essa determinada figura. E quem que é essa figura? É justamente o deus Horus Irri, que é uma divindade que tocava o sistro, né? E também filho de Hathor e também de Horus, né? Então, ou seja, desse papel de legitimadora do poder real, né, ela passa então a ser a parteira, né, ou a ideia de dar a vida, o sopro da vida para deuses, né, especificamente falando, aí a partir do terceiro período intermediário, passando pelo tardio e chegando aí no período ptolomaico, né? E claro, esse deus era adorado também no templo de Dendera junto com Hathor e os demais deuses, né? Bom, outra área também do templo de Dendera é justamente essa que mostra o deus Khnum modelando o corpo, também ela oferecendo a vida para esta outra figura. Notem que as figuras estão destruídas, né? Por quê? Porque essa área do templo virou uma igreja cristã, né? Então, logo no início do cristianismo. Então, os cristãos acabaram destruindo, os cristãos coptas, né? Então, destruindo essas imagens, por isso que vocês veem que ela está nessa determinada fase, né? Mas vocês podem ver que perfeitamente que se trata então de um nascimento divino, a escolha da rainha, né, também a modelação do corpo da pessoa, né, e assim vai, tá? Então nós temos aqui a ideia também da entrega da vida, né, então para essa pessoa ou para esse Deus que está representado aqui. E bom, dentro do templo de Dendera ainda nós vamos encontrar essa famosa imagem, né, então que ela é muito diferente de tudo aquilo que a gente já viu no Egito, né? Nós vamos ver aqui Requete, e ela está em pé, né, com cabeça de sapo, um corpo também diferente, e ela está segurando esse par de facas em frente toda essa figura mais misteriosa que temos aqui, podemos dizer assim, né? Isso aqui é a representação da criação cósmica, a criação divina, tá? Então, dependendo de qual mitologia nós pegamos, o mundo ele é criado a partir do oceano caótico, e isso sempre acontece, né? Agora, desse oceano surgiu uma flor de lótus, né? Então, que é aquele momento da montanha Bemben também, o momento da criação. De dentro da flor de lótus, quando ela se abriu, surgiu o deus Sol, Atum, né? E ele acabou criando então o universo. Requete está presente nessa cena justamente como potência da criação, né? E essa potência da criação que era criada justamente através dos sapos, né? Como nós já vimos no Rio Nilo, né? Então, quando o rio baixava e a quantidade de girinos e depois sapos que apareciam era gigantesca e, portanto, foi associada a este momento da criação, então, do universo. Então, isso aqui é uma cena que retrata este momento da criação do universo por parte de Atum, né? E aqui nós vamos encontrar símbolos também que demonstram essa criação, símbolos de estabilidade, símbolos do Ka, símbolo de milhões de anos, né? Então, justamente para fazer com que o mundo seja criado e ela seja a potência também da própria criação, né? Além disso, o símbolo da faca, vocês também já conhecem esse símbolo de outras lives. Esse símbolo ele está presente também com os deuses do outro mundo, né? Então, aqueles deuses que ameaçam as coisas ruins, as coisas malignas que querem atacar os mortos. Neste caso, poderíamos até interpretar
falar que é para afastar o caos deste momento da criação, né? E ao mesmo tempo, no aspecto funerário, isso aqui vai representar também o auxílio para uma conexão da alma com a vida da pessoa. Então você veja que como no período ptolomaico, esse aspecto da deusa Requete acaba se transformando e se tornando complexo, né? Então até chegar neste momento aqui que nós estamos vendo, e nesta parede que fica justamente numa área muito pequena de dentro do templo de Dendera, uma área que você entra e realmente é uma área bastante apertada, né? Então na área mais atrás do templo, né? Uma área do subsolo. Outra área também do Templo de Dendera vai mostrar Requete participando daquele momento famoso em que a deusa Ísis está tentando fazer com que o deus Osíris retorne à sua vida, né? Então, ou seja, o momento antes da mumificação, quando ela consegue trazer ele à vida durante algum tempo, né? Ela recupera as partes do corpo de Osíris após o seu assassinato e separação do corpo por parte de Sete, né? E aí ela consegue fazer com que a vida, a Osíris, seja retomada, né? E Requete participa, portanto, dessa magia. Quando nós contamos esse mito, quase nunca falamos da participação de Requete, mas Requete estava lá e participou, então, dessa recuperação da vida de Osíris, né? E até mesmo o momento de transformação de Ísis num falcão e pousando, então, em cima do deus Osíris. É um momento de concepção do deus Horus, né? Bom, e outra forma também que ela acaba aparecendo para nós é justamente na autobiografia da tumba de Petosíris, né? Não como figura, mas como um texto especificamente, né? E nesse texto da autobiografia de Petosíris, né? Então que fica ali na cidade de Hermópolis Magna, né? Ela menciona o seguinte, que Requete é senhora de Herver, né? E também fala que essa cidade de Herver é a casa de Requete, como é chamada boca a boca. Literalmente isso, né? Então, ou seja, chamada no sentido popular, né? Então, a Casa de Requete, que no caso o título seria Senhora de Herver, né? Agora, esse título, Herver, mostra então que ela deveria ter um templo para ela nesta localidade, mas infelizmente até os dias de hoje esse templo não foi localizado. Né? E esta cena que eu coloco para vocês, apesar de não ser da autobiografia de Petosíris, né? Então desse sacerdote, né? Na verdade, ela mostra um pouco da questão do vinhedo, né, então, que foi registrado também dentro da própria tumba, tá? E que foi descoberto, então, em 1919. Então, nós temos aí uma possibilidade de que houvesse, então, um templo específico para a deusa Requete. Mas, como vocês viram, existiam templos, né, como, por exemplo, a de Dendera, que eram também dedicados para esta deusa, tá? E ela também era associada a vários outros deuses, tá bom? Bom, então disso podemos concluir que, ao longo do tempo, a deusa Requete teve diversos significados, né? Então, primeiro, fertilidade e renovação do rio, isso lá no início, no período pré-dinástico, indo para o período dinástico, né? Associação com a administração do harém e também da necrópole, já na quarta dinastia, indo, né, para a quinta, sexta dinastias, passando pelo primeiro período intermediário. Sacerdócio também próximo da instituição real e templária, no Reino Médio tem isso também, né? Conexão com o nascimento e o parto a partir do Reino Novo, né, a legitimação do poder real e, finalmente, a mitologia osiriana e função funerária de renascimento, como nós podemos observar aí ao longo da nossa apresentação, tá? E aqui a apresentação da bibliografia que acabei usando para mostrar esses aspectos de Requete para vocês, tá? Bom, vou voltar aqui então com a Vivian, né, então para que a gente possa ver as suas dúvidas, né, então se vocês tiverem, tá? Então, só um instantinho, por favor. Muito bem, a única pergunta que temos hoje é a da Marina, né? Oi, Marina, tudo bem? Então, nós temos aqui sobre a questão da informação, se há um templo específico para o culto da deusa Requete, né? Bom, na verdade, essa informação, né? Então, o templo de Herver, né? Então, que é mencionado na tumba de Petosíris, ali no período ptolomaico. Nada mais do que isso, né? Então, o templo mesmo, restos arqueológicos, infelizmente, não foram localizados, tá bom, Marina? E a outra pergunta também é dela, né? Os dois deuses Khnum e Requete protegiam o nascimento nesta vida e também para a vida no outro mundo?
Bom, da parte de Requete, sim, né? Então, como nós vimos, ela protegia também o nascimento de deuses, como nós vimos, de Iri Horus, né? Então, que era o filho ali de Horus e também de Hathor, né? Além disso, ela também era uma das deusas que protegia no caminho também da Duat, né? Então, na viagem do morto, né? Então, ajudava justamente porque ela era uma deusa que pertencia ao submundo e a este mundo também, tá? Com relação ao que não, a Vivian responde. Seu microfone, Vivi. Então, embora Khnum, na verdade, ele seja aquele que vai criar os corpos, na verdade, a partir do barro, né? Nós temos que ele vai proteger, sim, os mortos na vida além túmulo. Como eu comentei, né? Nós temos não só referência a ele no livro dos mortos, mas também amuletos, da qual foram encontrados justamente solicitando a proteção do Deus, né, para garantir a vida além túmulo, ou seja, para renascer no outro mundo. E também, de certa maneira, o próprio Deus vai proteger o próprio Deus Sol no seu renascimento diário, né? No sentido de que a partir do momento em que Khnum ajuda Ra a derrotar a serpente Apep, né, no momento em que a barca de Ra mergulha pelo submundo para justamente renascer no dia seguinte, então, de certa maneira, também nesse sentido, ele protege o próprio renascimento, né, do Deus solar. Perfeito. Bom, essas são as perguntas, né, então, sobre a live de hoje, tá? Nós esperamos que vocês tenham gostado, né, então, desse conteúdo, tá? E nossa próxima live daqui 15 dias, né? Isso. Então, e só lembrando, né, então, que devido ao agravamento também da Covid-19 e decretos, né, então, que saíram essa semana, tanto municipal quanto estadual, o museu, ele, infelizmente, acaba seguindo fechado, tá? Então, novamente, desde quarta-feira, tá? Então, esperamos que a situação melhore logo para a gente poder voltar a abrir o museu, né, e vocês possam também vir aí conhecer o nosso querido Museu Egípcio, tá bom? Isso. Agradeço, então, a participação conosco hoje, né, então deixo aqui, então, o convite, na verdade, para continuar nos seguindo aqui no Facebook e também no Instagram. A gente agora, nesse período da própria pandemia, a gente tem procurado colocar mais conteúdo nas nossas redes sociais, também referentes ao museu e ao Egito Antigo, né, e desejar um bom final de semana. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Bom final de semana.